Olá pessoal, sou o professor Eduardo Brevilieri e agora nós vamos ver a segunda parte do processo de fotossíntese. Vamos lá? Dando continuidade ao processo de fotossíntese, vamos ver a interferência da luz e das fontes de gás carbônico nesse processo de fotossíntese. Bem, nós vimos no vídeo passado que existe no processo de fotossíntese uma fase chamada de fase clara, que ocorre nos tilacoides. É uma fase dependente da luz e ela vai absorver a molécula de água para extrair da molécula de água os hidrogênios para a formação da glicose, e nela vai haver a formação de ATP, as moléculas energéticas, também para a formação da glicose. Essa primeira fase, como é extraído da água os hidrogênios, nessa primeira fase é que é liberado o oxigênio. Bem, a segunda fase então terá energia na forma de ATP, terá hidrogênios sendo transportados pelo NADP, e terá a entrada do gás carbônico que será fixado nas moléculas orgânicas. Esse gás carbônico, ele vai, através do chamado ciclo de Calvin, ele vai se unir com uma molécula de 5 carbonos chamadas de rubisco, e nós vamos ter a formação de várias moléculas de 3 carbonos, porque lembrem-se que aqui tem até um cálculo de matemática que vocês podem rever na aula passada, e que vai formar 3-fosfoglicerato. Essa molécula de 3-fosfoglicerato é uma molécula muito importante para o metabolismo de fotossíntese. Aliás, como o gás carbônico ele é inserido numa molécula de 3 carbonos, a maioria das plantas é chamada de plantas do tipo C3. Por exemplo, aqui a soja que eu coloquei ali, feijão, arroz, uma série de vegetais tem essa característica de unir o gás carbônico e formar um composto de 3 carbonos, por isso nós chamamos de plantas C3. Bem, depois que esse C3 sofre um metabolismo, eles vão ser transformados em compostos chamados de gliceraldeído 3-fosfatos, que 2 desses gliceraldeídos 3-fosfatos são utilizados para produzir as moléculas de carboidratos, que podem depois virar, por exemplo, uma molécula de sacarose, dando esse processo de fotossíntese e regenerando 5 moléculas de Rub, que a gente vai ver, essa ribulose bifosfato. Bem, aqui nós temos então aquele ciclo de Calvin, utilizando então o gás carbônico como fonte então da produção das moléculas orgânicas. É óbvio que essa fase ela depende da primeira. A dependência da primeira tem uma interferência muito grande, óbvio, da luz então. A intensidade luminosa. Se não houver luz, não existe então a produção de ATP e não existe a extração de moléculas de hidrogênio da água para a formação do NADPH2, que é a fonte de hidrogênio para a glicose. Então, uma coisa bem lógica, apesar de ter uma fase que nós chamamos de fase escura ou independente da luz, ela não funciona sozinha, porque ela necessita desses compostos vindos da primeira fase. Então é uma coisa mais do que lógica que essa planta ela vai produzindo gás carbônico, vai fazendo fotossíntese se eu for aumentando a quantidade de luz. É óbvio que existe um limite. Então, se a gente faz um gráfico com relação a isso, normalmente esse gráfico ele seria, se eu tenho luz 0, a taxa de fotossíntese também seria 0. À medida em que nós vamos aumentando a taxa de luz, a quantidade de luz do ambiente, pode-se aumentar a taxa de fotossíntese. Com um detalhe importante, existe um limite para isso. Certo, pessoal? Tranquilos? Então aqui nós temos o limite da fotossíntese. Não adianta eu fornecer mais luz, porque a planta chegou no seu limite de cloroplastos, no seu limite metabólico. Para conseguir fazer as moléculas de glicose, ela tem um certo limite. Então chegou naquele limite ali. Que nós dizemos que a planta, então, ela chegou no ápice, ela chegou no máximo na taxa de saturação de fotossíntese. Existe um gráfico bem interessante quando a gente pega e compara essa taxa de fotossíntese com a taxa de respiração da planta. Por quê? Porque a respiração da planta ela acontece de maneira constante, independente da luz. Não precisa de luz para a planta estar fazendo o processo de respiração.
Ou seja, pegar essas moléculas orgânicas e quebrar. Então, existe uma taxa de luz pequena que, até chegar num determinado ponto, esse ponto é o chamado ponto de compensação luminoso, que é a quantidade de luz necessária para que essa planta consiga produzir mais moléculas orgânicas do que quebrar a partir dali. Então, se eu fornecer mais luz, essa planta começa a produzir mais do que está consumindo. Essa é a chamada taxa de compensação luminosa. Certo, pessoal? Só lembrando que cuidado com a pegadinha. A planta, ela não gosta da luz verde. Justamente, a folha é verde por quê? Porque a luz branca, todas as luzes estão chegando aqui e a luz verde está sendo refletida, tanto que nós estamos enxergando a folha verde. Essa pegadinha sempre cai em vestibular. Certo, pessoal? Tranquilos? E o gás carbônico? O gás carbônico, pessoal, não é que necessariamente vai haver uma diminuição ou um aumento de gás carbônico no meio ambiente para interferir de maneira muito rápida no processo de fotossíntese. Na verdade, quando a gente fala de gás carbônico, o interessante é vocês perceberem e relacionarem com a abertura dos estômatos. Ou seja, os estômatos, lembra que são aquelas células que abrem e fecham para aumentar ou diminuir o processo de evapotranspiração, para aumentar, por exemplo, a taxa de eliminação de água. E esses estômatos, na verdade, se o clima estiver muito seco e muito quente, esses estômatos nas plantas tendem até a fechar, justamente para que a planta, num clima muito seco e muito quente, ele não perca uma quantidade de água, essa planta não perca uma quantidade de água muito grande. Aí as plantas têm um resquício evolutivo, que isso daí é muito interessante, um processo chamado de fotorrespiração. Na verdade, esse processo chamado de fotorrespiração, como é que ele acontece? Nós temos então, se a planta se está com uma alta temperatura, certo? E o clima muito seco, é uma situação em que boa parte das plantas diminuem a concentração de CO2 lá no mesófilo das folhas, lá na parte do tecido que é o tecido clorofiliano. Por quê? Porque elas fecham os estômatos. Elas fecham os estômatos para não perderem muita água nessa condição ambiental. Só que quando elas fecham os estômatos, elas deixam de absorver o gás carbônico do ambiente. Se elas deixam de absorver o gás carbônico do ambiente, existe uma taxa no processo de formação de moléculas orgânicas. E a planta começa a fazer um processo chamado de fotorrespiração, que seria o quê? Essa rubisco passa a ligar-se na baixa concentração de gás carbônico, ela passa a ligar-se com o oxigênio. Quando ela liga-se com o oxigênio ao invés do gás carbônico, ela na verdade está fazendo um processo de formação de moléculas que não vão ter os 3 carbonos, todas elas. Algumas dessas moléculas aqui vão ter 2 carbonos. Se algumas dessas moléculas vão ter 2 carbonos, existe uma diferença na quantidade de moléculas orgânicas formadas, ou seja, essa situação é uma situação ambiental que faz cair a taxa de fotossíntese. E essa planta, ela vai acabar liberando moléculas orgânicas que vão para lisossomos e que vão para mitocôndrias, que liberarão gás carbônico no meio, certo? Diminuindo com isso a taxa de eficiência de produção de moléculas orgânicas. Esse processo, como acaba liberando o CO2 e absorvendo o oxigênio, a gente chama de fotorrespiração. Não é um processo bom para as plantas, não é um processo benéfico para as plantas. Na verdade, é uma situação de emergência nas plantas, para que ela evite a perda de água, de muita água, pelos estômatos. Ela, de maneira emergencial, tem que fechar esses estômatos e aí ela acaba fazendo esse processo de fotorrespiração. Então, esse processo, algumas plantas evoluíram porque se desenvolveram muito em regiões
com essas características ambientais, e aí eu tive desenvolvimento de outros dois tipos de plantas. Plantas chamadas do tipo C4 e plantas chamadas do metabolismo ácido crasuláceas, que essas aqui são os cactos, principalmente abacaxi. Eu tenho aqui dois metabolismos que colocam gás carbônico no sistema em vez de colocar o oxigênio. Ou seja, é um mecanismo que as plantas desenvolveram, plantas com essa característica ambiental desenvolveram para driblar esse processo de fotorrespiração e não deixar haver uma perda muito grande nos processos de fotorrespiração. Então, como que elas fizeram isso? Bem, as plantas como a cana, o milho e assim por diante, que são muito importantes na nossa agricultura, elas criaram um mecanismo onde elas absorvem gás carbônico e colocam esse gás carbônico em moléculas orgânicas, em moléculas da chamada PEP. Essa molécula PEP tem 4 carbonos, absorve um gás carbônico e forma um ácido orgânico com 5 carbonos. Esse ácido orgânico de 5 carbonos é como se fosse uma reserva de CO2 para quando a planta tem que fechar estômatos. Então, a hora que ela fechar estômatos, quem passa a fornecer gás carbônico para fazer o ciclo de Calvin são esses ácidos orgânicos aqui. E como o CO2 foi colocado numa molécula de 4 carbonos, por isso que essas moléculas, que essas plantas, desculpem, passam a ser chamadas de plantas C4. É uma forma que elas têm como se elas tivessem de armazenar um pouco de gás carbônico e quando necessita fechar estômatos, elas usam esse gás carbônico desses ácidos orgânicos que elas formaram. E mais ainda, mais eficiente nesse processo ainda, são os cactos, que eles praticamente não vão ter estômatos, e os poucos estômatos que eles têm, eles não abrem durante o dia, eles ficam fechados durante o dia. Então durante todo o dia um cactus, ele não vai ter praticamente evapotranspiração. Como ele não vai poder ter evapotranspiração durante o dia, ele também não absorve gás carbônico. Então o que essas plantas fazem? Durante a noite, elas abrem os estômatos e absorvem o gás carbônico. Colocam esse gás carbônico junto com a PEP, formando ácidos orgânicos, e quando precisa, quando chega durante o dia que aumenta a taxa de luminosidade, ela pode voltar a fazer fotossíntese, ela pega desses ácidos orgânicos e libera o gás carbônico para fazer o ciclo de Calvin. Certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.